Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Perspectivas para o Varejo Pós-Vacina no Brasil. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Eu sou o Adriano Moraes, economista para o Brasil da ISI Emerging Markets Group. E a ISI está há mais de 25 anos fornecendo informações estratégicas através de suas duas marcas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais, e a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência em setores, empresas e países nos mercados emergentes. No webinar de hoje, eu recebo o Fábio Bentes, que é economista sênior na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, onde ele é responsável por interpretar, analisar e entender as tendências do consumo no Brasil. O Fábio possui mestrado em Economia e Econometria pela Universidade de Essex, no Reino Unido. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriano. Obrigado. Antes de começar a nossa apresentação, alguns pontos são importantes ressaltar. As perguntas poderão ser feitas durante a apresentação. Vocês podem escrevê-las no box que está escrito Questions. Elas serão respondidas ao término do webinar. Nós temos também a apresentação disponível na seção Handout, que é um botão que está logo acima da seção de Questions. Bom, agora nós vamos iniciar a nossa apresentação. A estrutura da nossa apresentação será essa que vocês podem conferir na tela. A gente vai começar falando sobre os novos padrões de consumo em meio à pandemia. Logo em seguida, a gente vai partir para a demanda em 2021. O cenário pós-vacina vai ser o nosso tópico seguinte e nós concluiremos o webinar com considerações finais, que virá antes da nossa sessão de perguntas e respostas do público. Bom, vamos iniciar a primeira parte, novos padrões de consumo em meio à pandemia. Eu começo mostrando o desempenho irregular dos segmentos do varejo ao longo da pandemia. É conhecido que o varejo teve uma repercussão rápida logo após a abertura das lojas, no momento seguinte à quarentena. As lojas, boa parte das lojas reabriram em junho, e em junho o segmento do varejo como um todo já começou a ter uma recuperação total. Nós observamos que o varejo no agregado ele teve um crescimento ano a ano, que é o crescimento comparado, no caso de junho, com junho de 2019. Então, nós observamos esse padrão e o varejo teve um crescimento no agregado superior a 5 dígitos no comparativo ano a ano durante praticamente todo o segundo semestre de 2020. Porém, a recuperação do varejo ela foi desigual. Nós temos segmentos que foram muito bem no segundo semestre, por exemplo, o segmento de supermercado, que foi um segmento classificado como essencial durante o período de pandemia, pôde funcionar perfeitamente no período de quarentena. Nós tivemos também o setor farmacêutico, que foi puxado por uma demanda por medicamentos e itens de saúde durante boa parte da pandemia, e nós também observamos aí em verde, principalmente um crescimento na segunda metade de 2020 de setores relacionados à casa, como, por exemplo, materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Há setores também que tiveram um desempenho muito negativo, como, por exemplo, o vestuário, além do setor de jornais, revistas, que já vinha de uma queda estrutural já há algum tempo devido à ascensão de novas mídias. E chama a atenção que alguns setores que estiveram bem no segundo semestre de 2020, eles começaram a desacelerar um pouco no começo de 2021. Esse é o padrão que a gente observa por essas informações do IBGE, e nesse cenário eu gostaria de perguntar ao Fábio. Fábio, como é que você enxerga essa performance desigual entre os segmentos do varejo? E você acha que esse padrão irregular ele deve continuar em 2021? Bom, de fato, você colocou muito bem, Adriano. O varejo, é bom lembrar que fechou o ano de 2020 com uma alta de 1,2% nas vendas em relação
a 2019, um resultado surpreendente, surpreendeu inclusive a mim mesmo, não esperava que o varejo fosse fechar o ano de 2020 no azul, e de fato isso ocorreu, uma recuperação muito rápida, porém uma recuperação desigual. Os segmentos do varejo mais associados ao consumo doméstico tiveram uma performance destacadamente mais favorável. Segmento de materiais de construção, de móveis e eletrodomésticos, o segmento de eletroeletrônicos, de um modo geral, também foi bem. Isso em detrimento de segmentos que, mesmo abertos, tiveram resultados negativos, como, por exemplo, o setor de combustíveis e lubrificantes. As vendas caíram no ano passado, aliás, continuam caindo mesmo com esses estabelecimentos aptos a operar. O que está por trás disso? A mudança nos padrões de consumo, no hábito de consumo da população. Quer dizer, a pandemia impôs um novo comportamento do consumidor, que a gente vai explorar ao longo aqui do webinar, mas ele já aparece nesse primeiro recorte preparado pelo pessoal da ASI, né, mostrando como que os setores reagiram ao longo da segunda metade de 2020. Tiveram outros fatores de ordem econômica, né, das condições de consumo propriamente ditas, como o comportamento da renda, especialmente da renda complementada pelo auxílio emergencial no ano passado, o comportamento do crédito. É bom lembrar que a taxa de juros no Brasil, até esse mês de março, ela permaneceu no piso histórico. Né? Quer dizer, o Banco Central manteve os juros a 2%, isso nos últimos 6 anos. Isso, de certa forma, ajuda o consumidor a alavancar um pouco o consumo nesses segmentos onde o consumidor identificou um grau maior de essencialidade. Né? Claro que nem tudo são flores. Alguns fatores econômicos se comportaram de forma bastante prejudicial à recuperação do varejo no ano passado. Todos nós acompanhamos o comportamento da inflação. O ano de 2020, o Brasil fechou o ano passado com uma inflação de 4,5%, né, pressionada pelos alimentos. Isso já tem a ver um pouco com essa história que o Adriano está contando. Quer dizer, o segmento de hiper e supermercados teve um desempenho positivo do ponto de vista das vendas, mas esse desempenho, mesmo na segunda metade do ano, começou a ser corroído por uma variação de preços dos alimentos. Lembrando que alimentos, o grupo alimentos é o que a gente chama de quase tarifa, né, Adriano? A gente não consegue driblar de gastos com alimentos, você consegue substituir dentro do grupo, mas não consegue deixar de consumir alimentos para consumir outra coisa. Isso é impossível, e isso fez com que, mesmo esse segmento que teve uma performance muito boa na segunda metade do ano, já no final de 2020 apareceu uma luz amarela, as vendas começaram a crescer de forma menos intensa e no último mês do ano chegaram até a cair. Então, o que a gente observa quando a gente fecha o ano de 2020 é que, para esse segmento de hiper e supermercados, a pandemia praticamente colocou o setor no 0 a 0 em relação ao período pré-pandemia. Se a gente comparar o faturamento do varejo de hiper e supermercados em janeiro de 2021 com o período de fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia, crescimento praticamente zero. E, claro, destacam-se negativamente todos aqueles segmentos considerados não essenciais do ponto de vista do consumidor. Então, livraria e papelaria, o Adriano colocou bem, o setor que está sofrendo já com a digitalização, o segmento de vestuário, segmento do comércio automotivo, quer dizer, até por conta de uma queda na confiança dos consumidores, os brasileiros colocaram o pé no freio e adiaram a compra do automóvel, seja ele novo ou usado. Outros segmentos, que a gente já citou, materiais de construção, segmento de artigos de uso pessoal e doméstico, farmácia e perfumaria, esses segmentos conseguiram, a despeito desse susto no início da segunda onda, no final de 2020, fechar o ano no azul. Obrigado. É interessante que, além dos segmentos, nós observamos também uma mudança radical nos canais do varejo, que são a forma que o consumidor adquire os bens. Então, nós podemos observar uma mudança nos hábitos de consumo.
um aumento muito forte no e-commerce, que cresceu bastante em 2020 e espera-se que continue crescendo em 2021. Obviamente, é uma taxa um pouco menor do que em 2020, por conta do grande salto ter sido no ano passado, obrigatoriamente devido à pandemia e às quarentenas. E observamos também, por outro lado, uma redução do movimento nos shopping centers, que foi um setor que sofreu bastante com as quarentenas e, digamos assim, o fato das pessoas evitarem um contato social, um contato presencial, digamos assim. Alguns varejistas foram obrigados a se associar a marketplace para continuarem operando. Por um lado, isso foi uma necessidade, eles tiveram que fazer isso para manter pelo menos uma parte das vendas. Agora, por outro lado, isso também foi algo positivo, que permitiu, por exemplo, muitos varejistas pudessem romper barreiras geográficas. Alguns comerciantes deixaram de ser comerciantes locais e passaram a atender um mercado, um território geográfico muito maior devido a essa entrada nos marketplaces. Nós observamos também novos hábitos de compra por parte de alguns consumidores. Por exemplo, os supermercados continuaram abertos no ápice da quarentena, e enquanto muitas lojas de bens não essenciais ficaram fechadas. Então, os supermercados também conseguiram vender um pouco, o consumidor começou a perder um pouco de medo de comprar bens duráveis e semiduráveis no supermercado. Então, foi uma mudança muito grande na maneira como as pessoas consomem, olhando através de canais. Eu gostaria de perguntar ao Fábio, diante dessa realidade, Fábio, como é que você vê a mudança nesses canais e quais paradigmas vieram para ficar? Bom, sem dúvida alguma, dois paradigmas muito importantes. O primeiro deles foi uma inversão no desempenho do varejo quando a gente analisa, quando a gente faz um corte dos estabelecimentos comerciais entre estabelecimentos de rua e estabelecimentos de shopping centers, né? Nas últimas décadas, as lojas de shopping centers sempre apresentavam uma performance melhor do que o varejo de rua, né? Primeiro porque a indústria de shopping center crescia muito no Brasil, né? Quer dizer, é uma indústria relativamente nova, ela ganhou força nos anos 80, anos 90, então a oferta de espaço para o varejo cresceu bastante, e os serviços, as atividades anexas, né, no shopping centers, principalmente de prestação de serviço, fez com que esses estabelecimentos vistos antes como basicamente um centro de compras se tornassem também um centro de lazer, né? Então, o desempenho, quando a gente olha o desempenho do faturamento nas lojas de shopping centers, compara com as lojas de rua, até o início da pandemia, frequentemente, aliás, anualmente, o desempenho era sempre muito melhor. Veio a pandemia e inverteu esse processo. As lojas do shopping centers têm tido uma frequência, uma queda de frequência mais acentuada do que no varejo de rua, por motivos óbvios, e com isso também uma queda no faturamento. Esse é o primeiro paradigma que foi rompido. Parecia, há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, que a indústria de shopping centers ainda tinha muito fôlego pela frente, né? Um segundo paradigma que foi rompido foi o e-commerce, as vendas online. Claro que as vendas online no Brasil e no mundo já são uma realidade há vários anos, já vem crescendo, especialmente no Brasil. É bom lembrar que o Brasil ainda é considerado um país de renda mediana no mundo, não é um país rico, né? E as lojas online ganharam espaço no varejo nos últimos anos, quer dizer, até 2019 elas respondiam por 4% de tudo que o varejo vendia. Há 10 anos atrás correspondia a 1,5% do faturamento do varejo, era muito pouco. Nessa passagem de 2019 para 2020, especificamente em 2020, esse percentual de representatividade no e-commerce no Brasil praticamente dobrou. Hoje, cerca de 6% do que o varejo vende se dá por meio de vendas online. Então, isso é um paradigma que foi quebrado. O grande problema, isso é ótimo, é uma tendência inexorável, o grande problema é que tem setores que não conseguem surfar nessa onda
das vendas online, segmento de combustíveis, por exemplo, como se pode vender combustível online, né? Mesmo o varejo de alimentos, o varejo de vestuário tem barreiras relativas até ao hábito do consumidor que precisam ser transpostas para que essa venda online ganhe uma representatividade maior também, inclusive no nível intrasetorial do varejo, né? Então, é uma tendência que veio para ficar de fato, né? O consumidor se habituou ao consumo online, só que o varejo online ele impõe uma dificuldade ao varejista, porque é óbvio, conforme o Adriano colocou, você amplia a clientela, amplia o seu mercado, mas é sabido que no universo online as margens são mais estreitas, até porque o consumidor tem uma ferramenta de comparação de preços a um clique de distância. Então, ele consegue fazer uma busca de preços de forma muito mais eficiente do que no varejo físico. Então, a margem ali é menor. Isso é um desafio. E durante a pandemia, claro, muitos varejistas se viram quase que obrigados a buscar o marketplace, porque para você desenvolver uma estrutura online de uma hora para outra, isso, de certa forma, leva tempo, não é possível desenvolver do dia para a noite, e gera custo para as empresas também. Então, claro, os grandes varejistas também viram no desespero do micro e pequeno empresário a possibilidade de fazer receita através do marketplace. Então, essa é uma tendência que já era observável antes da pandemia, mas com a pandemia de Covid-19, mesmo quando ela passar, é uma tendência que veio para ficar. A gente tem uma representatividade maior do varejo online e também uma expansão do marketplace como uma porta de entrada cada vez menos custosa para o empresário do comércio ampliar o seu mercado. Seguiremos agora ao nosso próximo tópico, a demanda em 2021. São muitos os riscos para a recuperação econômica em 2021. Por exemplo, o auxílio emergencial, que foi encerrado em dezembro do ano passado e agora deve retornar com um valor menor para grande parte das famílias. Nós temos a inflação, que está numa trajetória de aceleração no Brasil. Eu mostro, por exemplo, aí o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, foi o último índice de inflação que nós tivemos divulgado. O resultado para março de 2021 foi de 5,2% no comparativo ano a ano, ou seja, comparado com março de 2020. Então, é uma aceleração de inflação, taxas de juros que agora estão começando a subir. Temos também a segunda onda de Covid, e, consequentemente, um impacto disso por parte de governos locais que estão reassumindo, até aumentando as medidas de distanciamento social comparado com as que foram adotadas no ano passado. E, por outro lado, algo positivo é a vacina. A vacina é algo que pode nos trazer uma esperança de recuperação. Por exemplo, apesar de lenta, nós temos hoje cerca de 6,5% da população vacinada. É uma incógnita como é que vai ser o ritmo de vacinação daqui para frente. Então, isso pode ser algo positivo e fundamental para a nossa recuperação no ano de 2021. Então, diante desse cenário, eu gostaria de perguntar ao Fábio. Fábio, como é que você espera que a economia se saia em 2021? A vacinação, ela deve ser eficaz para a gente ter uma recuperação da economia ainda em 2021? Sem dúvida, a vacina é uma condição necessária para que a economia se recupere, para que o consumo reaja positivamente. Quer dizer, eu falava que a participação do online é de 6% no varejo, quer dizer, a gente precisa de vacinar a população para que os outros 94% de receita gerada anualmente no varejo volte a algo próximo da normalidade. E você colocou muito bem, é uma vacinação ainda uma incógnita, até mesmo as autoridades de saúde não conseguem assegurar o percentual da população que vai estar imunizada até o meio do ano ou até o final de 2021. O que a gente tem até o momento é que a vacinação é lenta e que, na realidade, a vacinação, ainda que indiretamente, ela dita o ritmo de recuperação do comércio, por exemplo. A gente fez um trabalho econométrico mostrando como que o varejo reage ao isolamento social, como que isso ocorreu no ano passado. Basicamente,
o que a gente concluiu, eu vou falar em números arredondados aqui, é que para cada queda de 1 ponto percentual no isolamento social da população, você tem no curto prazo, ou seja, no mês seguinte, um aumento de 2% nas vendas. A gente vê aí nesse gráfico que o Adriano está mostrando, isso de forma muito clara. O ápice do isolamento social em 2020 coincidiu com o chamado fundo do poço do varejo, que foi em abril do ano passado. Daí em diante, houve um processo de recuperação do varejo, uma diminuição do isolamento social, quer dizer, um arrefecimento, né, da primeira onda da pandemia, naquela ocasião, e já no final do ano, já com um aumento, ainda que espontâneo, do isolamento social, as vendas do varejo voltaram a sofrer novamente por conta da queda na circulação das pessoas. Então, a gente pode dizer que organizar-se do ponto de vista macro, que dita o ritmo do varejo nesse momento, em primeiro lugar, é o isolamento social, e quanto mais pessoas vacinadas, menor tende a ser o isolamento social. O segundo ponto, muito importante, o IBGE divulgou hoje pela manhã, desemprego, mercado de trabalho no Brasil. O mercado ainda está travado, mais de 14% de taxa de desemprego no Brasil. Nessa crise, nas crises anteriores, nos momentos de crescimento do varejo, não há registro de crescimento sustentável das vendas ou o mercado de trabalho. Então, destravar esse mercado de trabalho vai ser fundamental para que a gente tenha uma perspectiva de segundo semestre um pouco melhor. E daí eu ser um dos defensores daquelas medidas de flexibilização dos contratos de trabalho, suspensão do contrato de trabalho onde for necessário, redução da jornada de trabalho onde for preciso. Isso funcionou no ano passado, não vejo por que não vai funcionar nesse ano. Um outro ponto que o Adriano colocou, auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi tão importante para o varejo no ano passado que algumas pessoas mais eufóricas com o auxílio emergencial chegaram até a atribuir o valor, a quantidade de recursos disponibilizados à população como um dos principais fatores para a alta da inflação no ano passado. Eu não vou tão longe assim, acho que o problema não foi exatamente esse, mas, sem dúvida alguma, o auxílio emergencial na sua primeira rodada, ou seja, de abril de 2020 até dezembro do ano passado, permitiu que o varejo se recuperasse. Dos 320 bilhões de reais que o governo disponibilizou através desse programa, a gente fez as contas também, aproximadamente 104 bilhões de reais chegaram no varejo. E esse ano, será que a mesma situação vai se repetir? Eu acredito que não, pelo menos não na mesma magnitude. Primeiro, porque o programa, na sua versão 2021, é menor. Se no ano passado foram 320 bilhões de reais, esse ano são 43, quer dizer, basicamente 1/8 do que foi no ano passado, por um período de 4 meses. No ano passado foram 8 meses de programa. E tem um outro fator por trás, que eu acho que vai fazer com que o auxílio tenha menos força esse ano para empurrar a agenda do varejo, que é o comprometimento da renda da população. Deixa eu olhar aí nesse gráfico à direita, o nível de comprometimento da renda da população, o nível real, o nível observável de comprometimento da renda é representado por essa linha azul. Hoje ele está no patamar mais elevado, 28%, 29% da renda dos brasileiros está comprometido com dívida. E o que a gente simulou no ano passado, aliás, no início desse ano, foi qual teria sido o impacto sobre esse comprometimento da renda das famílias se o governo não tivesse implementado o programa. Seguramente a gente estaria hoje aqui falando do nível de endividamento acima de 30%, nível de comprometimento da renda acima de 30%, e ao longo dessa segunda metade do ano passado, o comprometimento da renda das famílias teria sido ainda maior. Então, resumindo, o que a gente espera para 2021, o auxílio emergencial vai ajudar o varejo, se não a acelerar as vendas, pelo menos a diminuir as perdas, não na mesma magnitude do ano passado, mas vai ajudar um pouco. Só que existem problemas, a situação econômica do ponto de vista das condições de consumo já um pouco diferente da situação do ano passado. A expectativa para esse ano de 2021 é de que a taxa básica de juros feche o ano em 5%. Isso, a gente sabe, vai encarecer o crédito e isso cria uma barreira à recuperação do varejo na medida em que a gente sabe que a recuperação do mercado de trabalho não vai se dar também do dia para a noite. Os consumidores vão tentar buscar no crédito uma saída
para recompor a capacidade de consumo. E com crédito mais caro, isso vai ficar um pouco mais difícil. De qualquer forma, a nossa expectativa para esse ano é de uma alta de cerca de 3% nas vendas do varejo. Muito mais por um efeito estatístico, de uma base de comparação deprimida, como foi a do ano passado, do que propriamente por um crescimento real, uma segunda marcha engatada na economia brasileira, ou no que se refere às condições de consumo. Vamos passar agora à terceira etapa do nosso webinar, o cenário pós-vacina. Existem alguns riscos para o desempenho do varejo a partir de 2022. A gente pode acreditar que talvez 2022 seja o começo do pós-vacina no Brasil. E um desses riscos seria, por exemplo, a inflação, a aceleração do IPCA, a uma expectativa, eu coloquei as expectativas do FOC, uma expectativa de um IPCA de 4,8% para o final do ano de 2021, e é uma expectativa que só vem aumentando nas últimas divulgações do relatório Focus do Banco Central. Nós temos também o IGPM. O IGPM também vem sofrendo uma grande aceleração, puxado principalmente pelo componente mais importante, de maior peso do IGPM, que é o índice de preço ao produtor produzido pela FGV, que divulga o IGPM. Então, a gente tem uma pressão de custo muito forte vindo do lado do produtor, que provavelmente também deve ter um impacto sobre os negócios do varejo. Há também a expectativa de Selic, que para o fim do ano é de 5% no final do ano, que também é um aumento significativo na taxa de juros, cerca de 3 pontos percentuais em um ano, e outros riscos que estão por trás, digamos assim, desse aumento da Selic, que podem ficar mais evidentes a partir de 2022, como, por exemplo, o risco fiscal, quando deve vir a conta da política fiscal um pouco mais expansionistas que a gente observou, e talvez até mesmo eventuais riscos políticos que podem surgir em 2022. Sabemos que 2022 é um ano de eleição, em anos de eleições, geralmente a gente tem um cenário com muita incerteza no Brasil e com muita volatilidade. Então, é um ano que costuma gerar bastante apreensão nos mais diversos setores da economia. E também o cenário de PIB, aí, que também vem cada vez diminuindo as previsões de PIB. Então, nesse cenário, eu gostaria de perguntar para o Fábio. Fábio, como é que você vê os riscos no consumo e se esses riscos afetarão o desempenho de longo prazo no país? Como é que você vê o varejo e o consumo em 2022 e de 2022 para frente? E eu gostaria de perguntar também se haveria oportunidades para o setor no aspecto microeconômico, no aspecto empresarial, além da análise que você vai fazer, que é uma análise mais macroeconômica. Como é que você vê 2022 para frente, o pós-vacina, Fábio? Isso é difícil a gente projetar 2021, né? 2022 é sempre desafiador, principalmente por conta desse componente que você colocou, né? De ser um ano eleitoral, do quadro bastante deteriorado das contas públicas. É bom lembrar que o resultado primário, né, das contas públicas no ano passado foi de um déficit de 10% do PIB, mais de 700 bilhões de reais de déficit nas contas públicas. Então, qual o espaço que se tem? No ano que vem, ou passada a pandemia, pelo menos no Brasil, qual o espaço que se tem para expansão de gastos? Isso preocupa muito, né? A gente sabe que as condições, em termos de política monetária, estão mais ou menos dadas, quer dizer, o Banco Central já sinalizou de forma muito clara que a tendência é acelerar a alta dos juros daqui para o final do ano, possivelmente também no início do ano que vem, e isso, obviamente, coloca uma questão desafiadora para o comércio. O comércio vai precisar, comerciantes, as empresas vão precisar se financiar, os consumidores vão precisar se financiar também. Num ambiente de juros mais elevados, que é isso que está dado até o final do ano e muito provavelmente em boa parte do ano que vem, isso coloca uma situação desafiadora, Adriano, para o comércio nos próximos anos. Em termos de oportunidades,
Eu tive acesso a uma pesquisa recente, né? E a gente olhando a pandemia do momento que a gente está para trás, é completamente compreensível o comportamento do consumidor naquele gráfico que a gente viu o desempenho dos segmentos do varejo, segmento de vestuário bastante prejudicado, o comércio automotivo também com uma queda em relação ao período pré-pandemia ainda, e o setor de serviços também. O setor de serviços, se o comércio conseguiu se recuperar no ano passado, fechar ali com o nariz para fora da água, um crescimento de 1,2%, no setor de serviços a queda foi de 7,5% em 2020. Um setor que tende a reagir de forma muito mais lenta do que o comércio, ou até mesmo a indústria. A indústria parece estar se configurando uma situação em que o mundo começa a se recuperar economicamente antes do Brasil, e as indústrias do Brasil, até por conta do real desvalorizado, vão querer aproveitar esse momento para tentar buscar mercado internacional, já que a atividade aqui vai permanecer fraca por algum tempo. O setor da agropecuária, isso não precisa nem falar, não teve pandemia, é um setor que vem puxando o PIB brasileiro já há alguns anos. Até o comércio tem lá nas vendas online a possibilidade de, pelo menos, reaver parte do terreno perdido. Foi assim no ano passado. No setor de serviço, não. Então, o setor de turismo, as atividades prestadas às famílias, de um modo geral, o consumidor final, de um modo geral, são oportunidades para o próximo ano. Esse segmento não vai, essas atividades não vão sumir do mapa. Em algum momento, passada a pandemia, a gente vai ter uma circulação de consumidores mais perto da normalidade. Isso vai ajudar a resgatar um pouco do setor de serviços. Então, as previsões para 2021 e 2022 que a gente desenha são muito parecidas com essas que o Adriano está colocando, com as expectativas do Focus, né, do Banco Central, há mais ou menos uma percepção unânime de que, mesmo com um crescimento decepcionante, ou com uma vacinação lenta, com a recuperação lenta da economia em 2021, só o efeito estatístico já garante um crescimento para o ano que vem. O ano de 2022, dado o ambiente político que vigorou no Brasil nos últimos anos, ele é bastante desafiador do ponto de vista da interpretação que isso vai ter para a economia. Não há espaço, do lado da política fiscal, de expansão de gastos de forma desenfreada. É bom lembrar que a dívida pública, a dívida bruta no Brasil já está em 90% do PIB, né, sem falar no déficit primário das contas do governo. Política monetária também já está sinalizada por uma tendência de alta dos juros. Então, a gente sabe que, num cenário como esse, geralmente a economia costuma andar de lado, como a gente costuma dizer. Ela tende a não deslanchar no curto prazo. E eu acredito que essa vai ser uma tendência para 2022. A economia talvez crescendo menos em 2022 do que em 2021, e algumas oportunidades no segmento de varejo, principalmente aqueles que já têm o canal online bem desenvolvido, né, como eletroeletrônicos, como o segmento até de alimentação, embora só os grandes varejistas no Brasil recorram às vendas online. Acho que aí tem um terreno muito grande para ser explorado. Mesmo passada a pandemia, o consumidor mudou os seus hábitos e tende a continuar consumindo cada vez mais online, e principalmente no setor de serviços prestados às famílias. Esse setor está em stand-by até que a economia se reorganize minimamente, ganhe um mínimo de previsibilidade para que a gente possa reaquecer o mercado de trabalho. Para mim, a variável-chave do ritmo de recuperação da economia no curto prazo é a vacinação da população, e no médio e longo prazo é a reação do mercado de trabalho. Os números foram divulgados hoje pela manhã, infelizmente não apontam para um reaquecimento do mercado de trabalho no Brasil. Isso tende a afetar o nível de renda da população em um cenário em que o governo vai estar, de certa forma, com as mãos atadas ou mais limitado a tomar ações de estímulo ao consumo no curto prazo. Muito obrigado, Fábio. Ok, eu vou passar agora, eu vou apresentar para vocês os nossos cenários aqui da EMES. Nós temos alguns cenários aí para os próximos anos, no que se refere ao varejo.
nós temos um cenário base, que é esse que vocês podem conferir na tela. Por exemplo, para o volume de vendas, o varejo tradicional, a gente espera um crescimento de 3,6% em 2021 e de 3,8% no volume de vendas em 2022. Nós também analisamos o varejo estendido. O varejo estendido, ele é o varejo tradicional mais o setor de materiais de construção e de autopeças, reparação de veículos, etc. Então, esse varejo estendido, a gente espera um crescimento de 6,7% para 2021 e de 7,3% para 2022, influenciado principalmente pelo ramo de materiais de construção. É sabido que o Brasil encontra-se no meio de um boom imobiliário e que muitas pessoas, independente disso, também vêm fazendo reformas em suas casas. Então, o mercado de material de construção está bastante aquecido e, como se trata de obras é uma coisa que costuma permanecer no tempo, demora um tempo para ficar pronto. Então, a gente espera um comportamento bastante positivo do setor de material de construção para esse ano e ainda para o ano que vem e depois talvez uma desaceleração. Então, isso está afetando o volume de vendas do varejo estendido. Nós temos também projeção para o valor de vendas, que é o valor em dinheiro, né, juntando o efeito preço a esse efeito volume, e aí a projeção para 2021 é de 7,4% do varejo tradicional e de 9,4% do varejo estendido em valor. Nós também, na EMES, nós utilizamos cenários também para analisar o varejo. Isso aí está presente no nosso relatório de varejo, na nossa plataforma da EMES. Nós criamos cenários para analisar as previsões de varejo e nós criamos 3 cenários. O nosso cenário básico, eu já mostrei as projeções do slide passado, mas nós criamos também um cenário pessimista e um cenário otimista. Então, nessas variáveis aí, que são as variáveis que nós testamos que mais impactam o varejo sob o ponto de vista econométrico, nessas variáveis, o cenário pessimista, que são as primeiras barras de cada gráfico, nós trabalhamos com o cenário pessimista com um IPCA que vai para 6,2% em 2021 e 4% em 2022, e um cenário otimista em que os dois vão se manter em 3%, tanto em 2021 quanto em 2022, ou seja, uma inflação maior no cenário pessimista, uma inflação menor no cenário otimista. Para a taxa de câmbio, nós trabalhamos com um cenário otimista, onde o real vai ficar mais valorizado, 4,6 da taxa de câmbio para 21 e 4,4 para 22, e no cenário pessimista, o real mais desvalorizado, acima de 6, ao redor de 6,4 em 2021. Para o PIB, a gente supôs o cenário pessimista um crescimento baixo para 2021 e 2022, de 2,3% e 1,7% respectivamente, e no cenário otimista, um crescimento muito bom para esse ano, de 5,9% e 3,6% em 2022. E para a Selic, a gente supôs um cenário pessimista com uma Selic mais alta do que se projeta hoje no Focus e nas nossas projeções, e uma Selic mais baixa no cenário otimista. Então, criando esses cenários, o pessimista, as variáveis todas têm um desempenho ruim, e no cenário otimista todas têm um desempenho bom, comparando com o cenário base, a gente chegou nessa projeção de volume de vendas no varejo. A nossa projeção para o cenário base é de 3,6 e 3,8 para 2022. Para o cenário otimista, seria um crescimento de 7,2 para 2021 e no pessimista de 0,4. E para 2022, um crescimento que teria uma variação entre 3% no pessimista e 5,8% no otimista. Ou seja, uma possibilidade de variação muito forte no crescimento do varejo entre os dois cenários, extremos muito diferentes e extremos mais próximos no cenário de 2022. É muito provável que cresça acima de 3% em 2022, e em 2021 uma incógnita no cenário base 3,6%. Então, nós fizemos essas projeções. Eu convido aos interessados a visitarem os nossos relatórios, nossa plataforma, ou entrar em contato com a gente para mais detalhes disso. Eu vou passar agora, a gente está encerrando o nosso webinar, falta ainda a sessão de perguntas e respostas, mas antes eu queria pedir para o Fábio fazer
algumas considerações finais sobre o impacto no setor de varejo. Fábio, eu passo a palavra para você. Bom, obrigado, Adriano. Na realidade, a estratégia através da qual eu analiso o cenário do varejo é muito parecida com a sua. Né? Quer dizer, hoje no Brasil é difícil você fazer um cenário que você possa bancar, um cenário único, que você chamou de cenário base. Né? A gente tem que criar cenários alternativos. Né? E a nossa previsão, né, a sua previsão é de um aumento de 3,6% nas vendas do varejo, a nossa é 3,1%. Esse 0,5% é um efeito meramente estatístico, a gente sabe que as previsões são dinâmicas, elas variam ao sabor, né, da evolução mais favorável ou menos favorável das condições de consumo. E a gente criou um cenário alternativo otimista, assim como o Adriano fez, como, na verdade, o pessoal da SEIC fez, né, em relação a um desempenho mais favorável da economia para 2021. A gente projeta, a gente leva em consideração ali o comportamento do isolamento social da população, quer dizer, o comportamento do varejo vai ser mais positivo quanto menor for o isolamento social. Então, num cenário mais otimista, por exemplo, a gente considera o nível de isolamento social chegando perto dos 35%. Hoje ele está em torno de 40%, 45%, isso varia de região para região. Mas no Brasil seria como se ele regredisse 7 ou 8 pontos percentuais, que permitiria uma maior circulação de consumidores no varejo e, consequentemente, as vendas iam crescer mais. E no cenário pessimista, a gente praticamente manteve o nível de isolamento social atual, a gente reduziu ele em 2 pontos percentuais, ou seja, tentando, de certa forma, emular aí um comportamento uma evolução lenta da vacinação da população, levaria a uma redução bem menor do índice de isolamento social, e com isso o varejo fecharia nas nossas previsões 0,9%, mais uma vez uma diferença de 0,5% em relação às previsões da SEIC. Ou seja, fica aqui também muito claro que quem acompanha o setor, que se utiliza dos números, né, para entender como que o setor tem evoluído, os cenários estão muito bem colocados e é o ritmo de vacinação que vai fazer com que o varejo tenha uma performance melhor ou pior esse ano. Para 2022, eu sou bastante cauteloso. E a minha cautela se traduz numa ausência de cenários. Que eu prefiro ainda não projetar 2022, embora as estatísticas me ofereçam números para 2022. Eu acho que tem muita coisa em jogo no próximo ano e varejo, assim, o cenário ainda é muito incerto, teria que criar aí um leque de cenários muito grandes para tentar entender mais ou menos como que o varejo vai se comportar no ano que vem. Acho que só vai ser possível, de posse dos dados que eu tenho, só vou conseguir fazer isso de forma mais segura a partir da metade do ano, a partir de junho, julho desse ano, eu talvez tenha uma ideia um pouco mais clara do que vai ser o varejo como um todo em 2022, como que vai ser a economia. Mas já que eu falei de economia, mais uma vez eu vou aqui bater palma para os números que o Adriano mostrou em relação ao PIB, né, de 2022, a expectativa de um PIB crescendo menos no ano que vem por conta dessa restrição imposta às políticas monetárias e à política fiscal. Então, estamos em compasso de espera, na realidade, aguardando o desenrolar desse programa de vacinação. Ele vai fazer toda a diferença nos resultados ainda de 2021 e principalmente de 2022. Não pode nem se descartar a possibilidade de uma variante brasileira surgir aí mais resistente às vacinas que estão sendo oferecidas nesse momento. Daí a dificuldade de construir um cenário maior, um cenário mais extenso, né, mas olhando mais para frente do que os cenários de 2021. Obrigado. A próxima sessão vai ser de perguntas e respostas. Eu gostaria de lembrar ao público que vocês podem fazer perguntas para a gente no no painel que encontra-se ao lado da apresentação de vocês. Tem um botão de questions, vocês podem submeter as perguntas através desse botão. Realmente, a vacinação vai ser o que vai determinar a recuperação e, infelizmente, há muita incerteza a respeito de como é que vai se comportar os próximos fatos a respeito da vacinação. Muita gente tomou a primeira dose e a incerteza para a gente saber quem que
quando que vai ter a segunda dose, quando que a gente vai ter uma população efetivamente imunizada. Então, há muitos fatores que podem influenciar isso, então é complicado fazer previsão nesse momento. Bom, eu vou prosseguir, então, com a sessão de perguntas e respostas. Nós temos aqui uma primeira pergunta para você, Fábio, que o telespectador fala da lentidão do consumo de massa. Fala falta de recursos, emprego e um nível de endividamento da população e de empresários que fecharam seus negócios. Aí ele pede para você comentar um pouco essas questões. Sim. Bom, na realidade, o ano de 2020, né, foi um ano extremamente atípico, né, para as condições de consumo, não só de bens no comércio, mas também consumo de serviços. Resultados bastante negativos, o comércio ainda conseguiu se recuperar um pouquinho, mas apesar de ter fechado o ano no azul, o varejo brasileiro tem crescido em termos de volume de vendas 1,2% no ano passado, o varejo perdeu 75.200 estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios, né? Por incrível que pareça, não foi o pior resultado do varejo nesse saldo anual de lojas. O pior resultado até o momento foi em 2016, quando o varejo, no segundo ano da recessão de 15 e 16, o varejo perdeu cerca de 106 mil lojas. Daí a importância das medidas que foram anunciadas pelo governo. A gente viu, claro, a gente sabe que todos os governos têm os seus problemas. No Brasil, às vezes as ações demoram para sair, é um excesso de burocracia, às vezes uma falta de coordenação, mas o saldo do programa, dos programas implementados pelo governo foram positivos. Por mais que o varejo tenha perdido 75.200 lojas com vínculos empregatícios no ano passado, não fosse o programa do bem, né, que é o programa que permitiu a flexibilização da jornada de trabalho, seguramente a gente estaria falando aqui de um recorde no fechamento de lojas no varejo. Um outro fator que freou um pouco essa mortandade de empresas no comércio varejista do Brasil foi a rapidez com que o comércio conseguiu se recuperar. Teve um tombo enorme em abril, dados também muito negativos em maio, mas em junho, aliás, em maio já se falava no processo de flexibilização que veio no mês de junho. A gente ganhou uma janela de oportunidade ali para tentar enfrentar a pandemia de uma forma mais eficiente. Como que isso seria feito? Vacina, se a gente tivesse recorrido garantido mais doses em meados do ano passado, seguramente a gente também não estaria vivendo o ápice da pandemia nesse momento, causando primeiro crise sanitária sem precedentes, como essa que a gente tem visto, e com reflexo na economia, como não poderia deixar de ser. Então, o ano de 2020 ficou marcado por essa recuperação surpreendente do comércio, mas já no final de 2020 acendeu-se uma luz amarela para o que viria a ser 2021, uma confirmação da segunda onda e, mais uma vez, uma certa lentidão nas ações do governo para combater a pandemia. Bom lembrar, primeiro trimestre de 2021 não teve auxílio emergencial. Será que não teria sido melhor fazer um auxílio não de 600 no ano passado, mas de 450 e preservar parte desses recursos para o primeiro trimestre de 2021? Se não precisaria ter interrompido o auxílio emergencial, e hoje a gente vive um momento de retração da economia, muito provavelmente a atividade econômica caiu em março desse ano por conta das restrições, e sem o auxílio emergencial para poder impulsionar, ou pelo menos compensar essa queda. E menos mal que ele vai ser implementado, começa a ser pago agora a partir da próxima semana. Então, o primeiro trimestre foi um primeiro trimestre muito negativo, o segundo trimestre tende a ser um trimestre talvez menos difícil do que foi o primeiro, mas ainda assim a gente ainda tem um grande risco na análise desse segundo trimestre, ou seja, até onde vão ser levadas essas medidas restritivas que a gente vive nesse momento. Será que elas vão ser estendidas por 15 dias, por um mês? Por mais que o auxílio emergencial esteja aí, ele não vai dar conta de um nível de restrição nas atividades econômicas parecido com o atual por muito tempo. Tem uma
Tem uma segunda pergunta que ele direcionou para mim. Depois, qualquer coisa, eu pergunto também para você comentar um pouquinho. E a pergunta é: o novo varejo e as novas ferramentas digitais inevitáveis para o comércio, como plataforma de gestão para análise mais inteligente de resultados, marketplace, mensuração nas vendas digitais, como se diferenciar no mar de muitos? O que eu gostaria de comentar sobre isso é o seguinte: nós tivemos um crescimento muito forte realmente do consumo online, e o consumidor online ele é diferente do consumidor presencial. Então, algo que diferencia muito o consumidor online é que quando você tem o consumo online, você consegue descobrir muito mais informações sobre o seu consumidor do que num comércio tradicional presencial. Então, junto com a transação online de aquisição de uma mercadoria e serviço, vem todo, muitas vezes, um processo de busca, um processo de saber o que o consumidor está procurando, e é algo, é muito dado, é muita informação, e é algo que permite realmente com que se trabalhe muito com inteligência artificial e análise de dados de preferência dos consumidores. Então, realmente, tem muita oportunidade para se trabalhar com essas informações, com esses dados, com mensuração de vendas digitais, e isso pode ser uma ferramenta interessante para se diferenciar. Há novas modalidades que vêm sendo testadas, até mesmo no varejo tradicional, por exemplo, varejistas tradicionais com forte presença física estão investindo, por exemplo, em atendimento via WhatsApp, vendedores vêm mantendo contato com potenciais clientes por WhatsApp, então você tem uma interação maior do vendedor com o cliente através dessa ferramenta. Existem varejistas que estão investindo em aplicativos para que o cliente tenha uma experiência na loja um pouco mais online, uma presença física mais guiado por aplicativos. Então, tem experiências bastante interessantes aí sendo aplicadas, que envolvem, com certeza, uma grande oferta de dados, uma grande obtenção de dados, e provavelmente você tem, sim, uma possibilidade muito grande de trabalhar com isso, quem souber trabalhar bem com esses dados. Fábio, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que foi perfeita a sua colocação em relação a isso. Acrescentaria, já que você falou no WhatsApp, o Banco Central aprovou recentemente aquela ferramenta, né, de meio de pagamentos do Facebook, né, mas que vai ser utilizada no WhatsApp. Isso tende também a baratear um pouco as transações, né, algo positivo. E eu adicionaria um comentário sobre logística, né? Para quem está entrando no universo online, nas vendas online, e não quer optar pelo marketplace, ou quer testar uma outra modalidade, é muito importante ficar atento a serviço de logística. Como o preço ele é praticamente, né, o produto, dependendo do produto, naturalmente, ele é quase uma commodity, né, o preço é basicamente dado, às vezes larga na frente ou consegue ter uma penetração maior aquele comerciante que consegue entregar mais rápido, né? Então, o serviço de logística, uma boa pesquisa em serviços de logística disponíveis, isso varia muito de região para região. O Brasil não é a Suíça, o Brasil é um território gigantesco, com dificuldades de acesso bastante variadas. O serviço de logística pode ser um diferencial importante também, além de ficar atento a essas novas opções de meios de pagamento. Teve o Pix, né, recentemente, e agora essa possibilidade de pagamento, de transferência de recursos via WhatsApp. Ok, Fábio. Eu tenho mais uma pergunta para você, e fala: qual será o impacto do surgimento de variantes de Covid resistentes à vacina? Esta é uma linha de trabalho atual concreta na Fiocruz. Você tem algum comentário sobre isso, Fábio? Daí, né, Adriano, nós aqui prudentemente, né, eu, o pessoal da CEI, que vocês que utilizam os dados, a gente criar cenários, né, porque isso pode acontecer, isso é um cenário que não pode ser descartado. Quanto mais tempo a gente levar para imunizar a população, maior é a chance de a gente desenvolver uma variante resistente à vacina. Isso pode acontecer. E uma outra possibilidade também, essa talvez até mais concreta do que a primeira, do que a das variantes, é a possibilidade da Covid-19 virar uma doença endêmica, né? Como é
por exemplo, o vírus da influenza, que todo ano você tem que atualizar a vacinação para, né, para manter a imunidade da população minimamente assegurada. Essa possibilidade, a gente é obrigado até a ouvir, né, o pessoal da área de saúde para tentar, né, criar esses cenários para o futuro, é uma possibilidade bastante concreta. Isso faz com que a gente tenha que, de fato, criar cenários que são bastante divergentes, né, no futuro. O desenvolvimento de uma nova variante resistente à vacinação seguramente derrubaria todos os indicadores da economia que reagem, que de alguma forma correlata positivamente com esse indicador. Então, desabaria as vendas no comércio, desabaria a bolsa, subiria o dólar, que reage negativamente. Então, seria assim, um cenário realmente catastrófico, e por ser um choque, né, uma variável difícil de se prever se ela vai acontecer e quando ela vai acontecer, a forma que a gente tem de lidar com esse cenário é construir um cenário pessimista no qual o isolamento da população não caia significativamente. O isolamento da população vai cair, e ainda que a passos lentos, a vacinação está sendo implementada. Então, a gente deve chegar ao final do ano, certamente vai chegar no final do ano, com um percentual da população coberta por vacina muito maior que o atual, a não ser, é claro, que no meio do caminho surja uma variante que faça com que o trabalho todo volte a estaca zero. Torcer para que isso não ocorra. Certo. Obrigado. Tem uma pergunta que o espectador mandou para mim. Como ficarão os mercados de tubos e conexões, composteiros de resina de PVC, mercado automotivo, etc. E depois ele pergunta sobre tendências para o varejo segmentado em materiais de construção. Eu vou responder de maneira bem rápida isso. O PVC foi uma resina que sofreu um aumento de preço muito forte por uma série de fatores. Observou-se um baixo investimento a partir de 2015 nessa resina, e recentemente com a demanda muito forte da China, uma demanda também aqui no Brasil muito forte por material de construção. Observou-se, por um lado, uma demanda forte, por outro lado, uma oferta reduzida. Por quê? Porque o mercado de PVC mundial está com baixa oferta devido a, por exemplo, a uma parada que se teve muito forte em uma planta de PVC nos Estados Unidos, a Formosa Plastic, que acabou afetando a oferta mundial. A oferta brasileira doméstica é insuficiente para atender todo o consumo, e, além de tudo, no ápice da pandemia, uma fábrica da Braskem de PVC, que é o maior produtor nacional da resina, teve uma parada. Então, a gente está no cenário de baixa oferta, alta demanda, o preço do PVC realmente está muito alto, então algo preocupante saber como é que vai se comportar. Provavelmente, quem trabalha com material de construção vai ter um choque de custo muito forte devido a essa resina, e é algo que tende a virar até um obstáculo para o setor, não só o PVC, mas insumos de construção, insumos até mesmo da indústria em geral. Uma pergunta aqui para o Fábio. Fábio, há alguma particularidade do cenário pós-vacina e dos novos padrões de consumo que influencie particularmente os pequenos negócios do varejo? Bom, eu acho que como a gente teve um processo de concentração no varejo muito significativo ao longo dessa pandemia, não só por conta dos estabelecimentos fechados, né, quer dizer, foram 98% dos estabelecimentos fechados no ano passado são micro e pequenos estabelecimentos, mas porque com a pandemia, quem tinha estrutura online já disponível ganhou poder de mercado, né? Mais do que nunca o micro e pequeno vai ter que se diferenciar através de algum tipo de serviço, de algum tipo de customização do produto. Não dá para competir com os grandes varejistas do Brasil, não dá para competir e esperar margens muito favoráveis no universo online, quando você, na verdade, compete com varejistas do mundo inteiro, né, alguns atuando, inclusive, aqui no Brasil. Então, de forma muito rápida, acho que, mais do que nunca, a pandemia escancarou uma realidade que já vinha se pronunciando antes de 2020. Quer dizer, um avanço mais significativo das vendas online, elas não vão recuar depois da pandemia,
se de certa forma elas permitem, elas dão a possibilidade de sobrevivência daquele varejista que esteve prestes a fechar as portas, ela impõe a necessidade da busca por produtos e serviços diferenciados. Não vai dar para competir com um grande varejista no Brasil. É bom lembrar que tem toda uma geração, né, que nasceu já no mundo da internet e que prefere comprar no mundo online, e eles sabem naturalmente que o mundo online oferece uma ferramentas de comparação de preços, especialmente, muito poderosa. O micro e pequeno vai ter que se diferenciar através de bens ou serviços customizados para não perder fatia de mercado. Acho que esse é o mantra para o micro e pequeno varejista nos próximos anos, é claro, além de ter a possibilidade de investir no marketplace, né, de integrar o marketplace, se isso for possível, se isso for viável economicamente para a atividade que ele exerce. Fábio, obrigado. Eu agradeço, estamos em cima da hora já. Então, eu agradeço muito por você ter atendido o nosso convite de participar com a gente desse webinar. E eu prossigo, eu convido todos vocês a acessarem os nossos relatórios setoriais. O de varejo saiu há pouco tempo, e agora o relatório de varejo ele tem frequência trimestral, e lá vocês podem encontrar, inclusive, projeções para o setor para os próximos anos, inclusive essas projeções desagregadas por segmentos do setor. E vocês podem conferir também as nossas pesquisas, os nossos estudos disponíveis na nossa plataforma SEIC e na plataforma da EMES. Eu peço para vocês para responderem à pesquisa que nós disponibilizamos ao final do webinar, quando o webinar terminar, para que a gente possa entregar cada vez mais qualidade nos nossos webinars. Eu agradeço a presença do Fábio, a presença de todos vocês. Eu peço que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, do EMES Brasil e do SEIC Data. Há muita informação lá que nós disponibilizamos para que vocês fiquem bem informados e tomem as decisões, as melhores decisões dos seus negócios. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.